Nós estamos a terminar o ano litúrgico, este é o 33º domingo, para a semana é o 34º e último domingo do tempo comum, que encerra com a festa de Cristo Rei, e daqui a 15 dias estaremos já a começar um novo tempo litúrgico, um novo ano, o Advento. O Advento prepara 2 eventos. O primeiro, a preparação imediata para o Natal, que celebramos todos os anos no dia 25 de dezembro, mas também, na fé, esta segunda vinda de Cristo, quando Ele vier para julgar os vivos e os mortos, como dizemos no Credo, e então aí o seu reino não terá fim. Nós ontem apresentámos aqui no convento um livro de um teólogo dominicano, belga, Eduard Schillebeeckx, um grande teólogo, e ele escreveu e dizia frequentemente que o cristianismo é a religião do Maranatá. Maranatá é uma palavra hebraica que traduzida significa Vem, Senhor Jesus. O que ele queria dizer é que nós cristãos estamos sempre à espera, somos a religião da espera, estamos sempre à espera da vinda de Jesus a este mundo. Por isso também não é de estranhar que neste mês de novembro as celebrações e as leituras dos domingos nos falem destas últimas realidades. Nós na teologia chamamos da escatologia, do que é que vai acontecer no fim dos tempos. Quando rezamos o credo nós dizemos isso. Dizemos que esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Por isso acreditamos que a morte não é o fim de tudo, a morte não é o fim, mas só o final de uma peregrinação aqui na Terra e neste mundo, mas também que esperamos um mundo novo, com um reino novo, que não é nem de democracias, nem de monarquias, nem de absolutismos, nem de anarquias. Esse novo reino, pelo qual nós esperamos e ansiamos, é Cristo, que será tudo em todos. Ou seja, todos nós estaremos em Cristo e Cristo estará em todos nós. Nós não sabemos quando é que vai ser, nem como é que vai ser. Há pessoas que se distraem à procura dos sinais. Certamente que algum crente pensou que a Cláudia era o sinal do fim do mundo. Não. Há pessoas muito negativas sobre estas coisas todas, muito cinzentas, estamos no fim do mundo, estamos no fim do mundo, estamos no fim do mundo. Portanto, Jesus no Evangelho diz-nos que, não nos diz quando é que o mundo vai acabar. O que Jesus nos diz é para termos atitudes, não é? Para termos atitudes segundo as quais, quando isso acontecer, em dia que nós não sabemos, nem hora que nós não conhecemos, como a nossa morte, nós estejamos preparados. Estejamos, aqui estou, não é? Não a fugir da morte, mas a dizer, aqui estou, pronto para ir para junto de Deus. Nós podemos andar a perder tempo se andamos atrás dos sinais desastrosos do nosso mundo. As políticas estão erradas, as questões sociais todas ao contrário, as questões ecológicas é o que estamos a ver e a sofrer. E se fôssemos a juntar isto tudo, nós podíamos dizer que estávamos no fim do mundo. E Jesus, não é? Quando eles lhe perguntam, quando é que isso vai acontecer? Jesus diz, não se preocupem com isso. Vivam tranquilamente, mas sempre dispostos a estar em vigilância e preparados para nos apresentarmos diante de Jesus. Isto ao longo da história da Igreja é recorrente. Pensar sobre o fim do mundo em certas alturas. Por exemplo, no ano 1000, que era uma data redonda, havia cristãos que achavam que o mundo ia acabar. E alguns até se mataram para não morrerem. No ano 1000, para não morrerem com a desgraça do fim do mundo, matavam-se antes, que era para não morrerem a seguir. No ano 2000, quase todos os que estamos aqui somos desses anos, 2000, também havia aí seitas a dizer que isto agora é que era o fim do mundo, agora o mundo vai acabar, e estamos em 2025. Certamente que o mundo acabou para muita gente, porque morreu e foi para outro mundo, mas o que é uma evidência é que o mundo não acabou, se nós não estaríamos aqui, estaríamos todos a contemplar Deus Nosso Senhor. Portanto, Jesus diz-nos,
que se andamos atrás de sinais, andamos distraídos e atrás do vento. Porque não são os sinais que nos dizem se o mundo está a acabar. O que Jesus nos pede no Evangelho é simplesmente perseverança. E perseverança significa não desistir, nem desanimar diante de fenómenos e circunstâncias adversas. Mesmo se formos perseguidos, como diz aqui no Evangelho, vocês vão ser perseguidos, às vezes até a vossa família é que os vai entregar. Tudo isto aconteceu, hein? Isto foi profecia de Jesus. Nos primeiros séculos cristãos, havia um membro que era cristão, os outros eram todos pagãos, e eles entregavam os restos dos familiares para renunciarem à fé, e depois acabavam mortos. Portanto, isto não é uma realidade abstrata de Jesus. Entendemos estas palavras como uma profecia, assim como quando Jesus diz que tudo vai ficar destruído, é uma profecia em relação ao ano 70, em que deitaram abaixo o templo de Jerusalém, do qual nós só temos hoje o chamado Muro das Lamentações. Portanto, são palavras proféticas de Jesus. Portanto, perseverança quer nos dizer, não desistas, não desanimes diante das dificuldades que o mundo ou que a tua vida te vai lançando. Então, duas atitudes teremos nós de assumir enquanto estivermos neste mundo. A primeira é sermos perseverantes. Olharmos o mundo com um olhar de esperança. Não sermos estes cinzentos, que está sempre tudo mal. Não é? A mim irrita-me este tipo de pessoas que só sabem criticar e dizer mal, mas não fazem nada para que as coisas mudem. Às vezes até na própria vida comunitária. Criticamos, mas até o que é que a gente pode fazer? Mas também não se chegam à frente. Isto é fácil a gente falar de cor, é fácil a gente estar à janela a ver os carros passar e a comentar e a não fazer nada. Ora, não é esta atitude que Jesus quer, é olharmos para este mundo com um olhar de esperança, porque este mundo foi criado por Deus, para a felicidade e para o bem. E depois trabalharmos, é a segunda atitude, trabalharmos neste mundo de tal modo que ele se vá renovando e melhorando para estar preparado para a vida de Cristo. Esta perseverança requer empenho, e não o que nós muitas vezes vemos nos cristãos, que é o anonimato. Portanto, ninguém sabe que eu sou cristão, nem ninguém precisa de saber. Portanto, podia ser cristão como podia ser outra coisa qualquer, ou até um anticlerical, ou até um ateu, ninguém vai saber, porque também não vou dizer, nem vou manifestar. Ou viver na ociosidade, como São Paulo dizia na segunda leitura, ou seja, preguiçoso. Não se empenhar nas coisas de Deus, nem nas coisas da religião, nem nas coisas de espiritualidade. Basta picar o ponto da missa, basta de vez em quando dar uma esmolinha e pronto, a coisa mais ou menos vai se resolvendo. Ora, São Paulo na segunda leitura dizia, quem não quiser trabalhar, também não coma. Porquê? Isto é um provérbio muito adequado e sempre muito presente. Mas ele não dizia isto porque havia gente preguiçosa por ser preguiçosa. Era exatamente por causa do fim do mundo. São Paulo escreve uma primeira carta aos Tessalonicenses, não é? Esta é a segunda. Escreve uma primeira carta aos Tessalonicenses e nessa primeira carta começa a dizer que o fim do mundo está próximo. Portanto, Jesus virá rapidamente. E o que é que aquela gente meteu na cabeça? Se vem rapidamente, não vale a pena a gente estar aqui a chatear-se, não é? Tem que semear trigo, não vou semear, todo o mundo vai acabar. Para que é que eu vou andar a semear trigo? Nós hoje em dia, universitários que aqui estão, não é? Se nos dissessem que o fim do mundo ia acabar no Natal, nós íamos amanhã às aulas. Não íamos. Então se o mundo vai acabar, porque é que eu vou fazer às aulas? O mundo vai acabar. Portanto, esta gente meteu na cabeça que o breve de Jesus, eu venho em breve, era mesmo muito breve. Uma questão de meses, uma questão de um ano. E começaram a desleixar-se. Para quê? O mundo vai acabar. E depois São Paulo começa a perceber que eles andam a fazer tudo ao contrário, escreve esta segunda carta a dizer, ei, é para continuar a trabalhar, hein? É para continuar a trabalhar, até ao fim. E quem não quiser trabalhar, quem se acomodou a esta vida de não querer fazer nada à espera de que caia do céu, quem não quiser trabalhar, também não coma. Então temos que trabalhar, não só para ganharmos o suficiente para o pão nosso de cada dia, que nós rezamos no Pai Nosso, mas também trabalhar para que o bem vá prevalecendo no nosso mundo. Na primeira leitura, e perseverar no bem, na primeira leitura, Malaquias falava de umas qualidades de pessoas, dois tipos de pessoas, com dois destinos muito diferentes. Um tipo de pessoas, Malaquias comparou-os à palha, ou seja,
os inúteis, os que se demitiram de se transformarem e transformar o mundo, que viveram no seu egoísmo cegamente. Eles, naturalmente, se o fim do mundo é como um fogo devorador, a coisa mais fácil de arder é a palha. Esta palha, esta gente inútil, que não foi útil para o reino de Deus, esta gente será, obviamente, queimar-se-á, não será queimada, queimar-se-á. Portanto, não presta para nada. Mas depois há um outro tipo de pessoas, os que foram grão. Os que foram grão. E esses que foram grão, que viveram empenhados na sua transformação e na transformação do mundo e de quererem ser melhores em cada dia e tornando a vida melhor às pessoas com quem se encontravam e que pediam ajuda, essas pessoas que viveram na partilha, dizia a leitura, serão irradiados com a salvação de Deus. E é isto que Deus quer para cada um de nós. Deus não quer que nós sejamos ardidos como a palha, mas que sejamos irradiados com a salvação de Deus. É tudo tão claro, é tudo tão evidente, mas todos nós reconhecemos que é tudo também muito exigente. Então nós temos que ser exigentes, não com os outros, mas connosco. Sermos exigentes connosco, para que sejamos estes raios de salvação também para os outros. Quando li o Evangelho para preparar a homilia, chamou-me a atenção, logo do início do Evangelho, em que Jesus começa este discurso escatológico por ver que as pessoas que estavam no templo, estavam admiradas com a beleza do templo, com uma coisa tão bonita, como nós fazemos nas igrejas, vamos aos Jerónimos, vamos aqui, vamos à Catedral de Viena, vamos onde for, São Pedro, que coisa tão bonita. As pessoas comentavam que o templo era muito bonito e viam as ofertas, generosas ofertas, sim senhor. As pessoas estavam encantadas com isso. E é a partir disso, destes comentários que as pessoas vão fazer ao verem o templo de Jerusalém, que Jesus faz este comentário sobre este fim do mundo, sobre tudo isto vai passar, tudo isto é efêmero. E eu fiz a ligação, se calhar um bocadinho forçada, mas creio que não, ao domingo que nós hoje celebramos o Dia Mundial dos Pobres. Por dois motivos. Primeiro, seria de podermos achar que ser cristão é só andar ligado ao culto. Nós, de facto, cristãos, temos os melhores lugares de culto para se visitarem. Não temos dúvidas nenhumas. Às vezes os ateus e não sei o quê falam mal da Igreja Católica, não sei o quê. Fossem a Roma e não visitassem os templos religiosos, o que é que lá iam ver? Nada. A Igreja Católica tem um património artístico, cultural, extraordinário. O cristianismo tem os mais belos templos que nós podemos encontrar. A Igreja, como instituição, como poder, também tem esta carga, que ao mesmo tempo para quem está fora é uma crítica, que é o dinheiro e o poder que a Igreja tem. A Igreja tem poder, a gente quer admita ou não, a Igreja tem poder. Muitas vezes, em algumas sociedades, os políticos não querem que a Igreja se manifeste. Porquê? Se fosse uma voz irrisória, podem falar à vontade. Não querem que fale, porque ainda tem poder. Ainda estamos um bocadinho longe neste aspecto daquilo que o Papa Francisco desenhou, mas que está desde as origens, está no nosso ADN, uma igreja pobre para os pobres. Ainda estamos longe desse ideal de Jesus e que de vez em quando vai aparecendo presente. Nós podemos correr o risco de entrarmos nesta lógica enganadora do cristianismo, que seria viver e apoiar a instituição. Portanto, eu, como católico, apoio a instituição, o seu padre precisa disto para não sei o quê, eu pago, é preciso não sei quantos para não sei o quê, para mudar, eu pago, é preciso pôr uma imagem de Nossa Senhora, eu pago. Preocuparmos-nos muito com estas questões de igreja edifício e ausentes na igreja corpo. Aderir a tudo o que se passa dentro da igreja e depois no dia-a-dia não mostrar a fé que às vezes exibimos dentro e até às vezes gostamos de exibir fora. E o outro motivo é sermos às vezes uns cristãos teóricos, não é? Como estes que comentavam a beleza do templo e comentavam. Há pessoas que passam a vida a comentar, mesmo em relação à pobreza.
muito teóricos e muito pouco práticos. Belos discursos, belas intenções, mas depois não fazem nada. Esta gente também é palha. É verbo de encher. Porque temos que acabar com a pobreza, temos que acabar... Está bem. E agora, segunda pergunta. Como é que tu vais acabar com a pobreza? Porque não é só discursos. Não é só chamar a televisão, tirar umas fotografias ao pé dos pobres. Ele gosta muito dos pobres. O que é que nós fazemos de facto? Não sei se vocês estiveram atentos esta semana. O Papa Leão, na sexta-feira, inaugurou um centro de exames médicos top. Para quem? Para os cardeais? Não. Para quem? Para os pobres. Foi inaugurar. Ponta de gama. Porque nós não metemos na cabeça que em Portugal um sem-abrigo para fazer uma simples biópsia, para fazer um eletrocardiograma ou um ecocardiograma, não consegue. Porque muitas vezes não tem um Serviço Nacional de Saúde, não está inscrito, não tem dinheiro para ir a um particular, e sabemos o preço que isto é num particular. E o Papa Leão, na passada sexta-feira, foi abrir um centro das TACs, destas coisas todas, só para os pobres de Roma. Porque há um risco de nós pararmos na teoria. É preciso ajudar, é preciso fazer, é preciso acabar com a fome no mundo. Mas como é que nós acabamos? Como é que eu acabo com isto? Portanto, teoricamente, muito ao lado dos pobres, mas na prática nós não somos presença cristã junto dos pobres. E vem-me à ideia um texto antigo, com mais de 1500 anos, de um grande padre da Igreja, São João Crisóstomo, que também advertiu os cristãos do seu tempo para o perigo de nos envolvermos muito com o exterior da Igreja e estarmos muito indiferentes ao interior da Igreja, à sua verdadeira riqueza, que são os pobres. Vou ler-vos 2 parágrafos de um longo sermão, não vou ler o sermão, 2 pequenos parágrafos do sermão de São João Crisóstomo, como num domingo como hoje estaria a dizer aos seus diocesanos na sua catedral. Diz ele assim: queres honrar o corpo de Cristo? Então não o desprezes nos seus membros, isto é, nos pobres que não têm que vestir, nem o honres no templo com vestes de seda, enquanto o abandonas lá fora ao frio e à nudez. Aquele que disse, isto é o meu corpo, e o realizou ao dizê-lo, é o mesmo que disse, tive fome e não me deste de comer. E também, sempre que deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. Aqui, na igreja, o corpo de Cristo não necessita de vestes, mas de almas puras. Lá fora, necessita de muitos desvelos. Olha esta frase. Deus não precisa de vasos de ouro, mas de almas de ouro. Deus não precisa de vasos de ouro, mas de almas de ouro. Continua ele. Não vos digo isto para vos impedir de fazer doações religiosas, claro, porque a gente às tantas, a igreja também, a gente às vezes acha que não. Estamos a gastar luz, gastamos hóstias, gastamos coisas com a própria comunidade, não é? Porque às vezes nós depois entramos nisto. Então o padre está a dizer que é melhor ajudar os pobres do que fazer esmolas na igreja, vou deixar de dar esmolas na igreja. Está bem? Mas vais ajudar os pobres mesmo? Ou depois vais dizer, eu também não ajudo porque eu não sei onde é que eles vão gastar o dinheiro. Conclusão, nem dentro, nem fora. Diz São João Crisóstomo, não vos digo isto para vos impedir de fazer doações religiosas, mas defendo que simultaneamente e mesmo antes se deve dar esmola. Que proveito resulta de a mesa de Cristo estar coberta de taças de ouro se ele morre de fome na pessoa dos pobres? Sacia primeiro o faminto e depois adornarás o seu altar com o que sobrar. Atenção, fazes um cálice de ouro e não dás um copo de água fresca. Pensa que se trata de Cristo, que é Ele que parte errante, estrangeiro, sem abrigo, e tu, que não o acolheste, ornamentas a calçada, as paredes e os capiteis das colunas, prendes com correntes de prata às lâmpadas, e a Ele que está preso com grilhões no cárcere, nem sequer vais visitá-lo. Não te digo isto para te impedir tal generosidade, mas exorto-te
a que acompanhes ou faças preceder de outros atos de beneficência. Por conseguinte, enquanto adornas a casa do Senhor, não deixes o teu irmão na miséria, pois ele é um templo e de todos o mais precioso. Meus irmãos, a mensagem cristã é clara e simples. Para bem acolhermos e vivermos, só precisamos de perseverança e exigência na prática do bem. Que o Senhor nos ajude a sermos bons cristãos, sendo Cristo para os outros e contagiando o nosso mundo com as palavras e com as ações de Cristo. Que assim seja.